Olá, eu sou a professora Débora Ketti e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o conselho escolar. Essa temática faz parte dos assuntos que estão interligados ao processo de democratização da gestão educacional ou gestão escolar. Portanto, muito importante para nós que discutimos constantemente sobre a gestão da educação no cenário atual. Inicio com uma frase de Paulo Freire que diz o seguinte: tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Então, os colegiados, os processos de democratização, eles são fundamentais para que a educação brasileira avance no sentido qualitativo. Então, é importante assumir democraticamente esse país, como bem afirma Paulo Freire em seus escritos. E dentro desse processo de democratização, um importante instrumento para facilitar e para desencadear essa participação, essa interação com a comunidade, nós temos aí o Conselho Escolar como instrumento muito importante e facilitador do processo democrático. Então, cabe a nós, enquanto professores, pesquisadores, estudantes, comunidade escolar como um todo, nos perguntar qual, de fato, é a função do conselho escolar. Qual a sua principal função? Então, veja, de acordo com o que está prescrito na legislação brasileira, o conselho escolar ele tem o objetivo de mobilizar, tá certo? De opinar, de decidir, de acompanhar a vida pedagógica da escola. Não só a vida pedagógica, como também todos os processos administrativos e financeiros que compõem aquela instituição educativa. Então, o conselho escolar ele tem diversas funções. Uma dessas funções podemos chamar de função normativa. Essa função ela é importante para orientar e disciplinar também as ações e procedimentos do cotidiano escolar, por meio de normas, diretrizes, indicações de possibilidades sobre atitudes e comportamentos, tanto da escola, quanto da comunidade, quanto dos seus estudantes. Então, essa função normativa, ela direciona, alguns pressupostos, algumas orientações que se dão através de normas, de diretrizes, de caminhos para que a escola consiga, junto à comunidade escolar, se organizar e se estruturar da melhor forma possível. Outra função, além da normativa, que é muito importante para o conselho escolar ou para o funcionamento do conselho escolar, é a função consultiva. Essa função, a consultiva, ela busca aconselhar, emitir opiniões sobre as questões, sobre os assuntos, sobre os problemas relacionados à escola. Então, ela, na verdade, assessora, encaminha as questões que são levadas assim por diversos segmentos da escola, Ela apresenta, na verdade, soluções, tá certo? Que poderão ou não
serão acatadas pela unidade escolar. Além da função consultiva, existe outra que é fundamental para que o conselho escolar funcione, que é a função deliberativa. Tá? Essa função, o próprio nome já deixa bem claro o que de fato tem que ser feito, né? Então, examina as situações apresentadas ao conselho escolar com vista a uma decisão. Então, essa função deliberativa, ela vai aprovar, né? Vai encaminhar, ela vai prestar contas à sociedade. Então, ela recebe toda essa problemática, todas as questões que estão postas ali no cotidiano da escola, analisa e dá esse retorno para a comunidade escolar. Isso é muito importante, ok? Outras funções relativas ao conselho escolar também são fundamentais, além destas frisadas anteriormente. Uma das que eu considero primordiais é a função fiscalizadora, né? Que é aquela que acompanha, que supervisiona, que monitora e avalia o cumprimento das normas da escola. E também, além desse cumprimento das normas, ela vai estar ali acompanhando e avaliando a qualidade social do cotidiano escolar, né? Então a escola, ela está ali em volta de diversos movimentos sociais, culturais, que os partícipes do conselho escolar precisam estar acompanhando, observando e intervindo da melhor forma possível. Existe também outra função que é fundamental no trabalho do conselho escolar, que é a função mobilizadora, certo? Essa função, ela mobiliza, ela promove, ela estimula e articula a participação integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local. Então, veja o quão importante é o papel dos conselheiros escolares para que a educação ela flua, como dito anteriormente, de forma qualitativa, tá? Então, essas funções, elas são prioritárias no desenvolvimento do trabalho do conselho escolar. Então, jamais esquecer a importância destas, não é? A função normativa, a consultiva, a deliberativa, a fiscalizadora e principalmente a mobilizadora, que é aquela que vai para junto, para perto da comunidade, certo? Trazer essa comunidade para a escola, mostrar da importância de sua participação, dar voz a essas pessoas que também são responsáveis pela educação das crianças, tá? E dentro dessa gama de funções, de responsabilidades, existem algumas ações que são prioritárias quando a gente trata do conselho escolar. Que ações são essas? Existe uma ação que ela é assim imprescindível, tá certo? Quando se trata de conselho escolar, e, na verdade deve ser a primeira ação a ser desenvolvida, assim que você se coloca como conselheiro, que você faz parte desse conselho, que você deve cobrar da gestão, que é a implementação e a avaliação do projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico é a identidade da escola e cabe ao conselho escolar colocar em prática o que está posto ali naquele PPP, tá certo? Ele precisa constantemente estar avaliando esse projeto político-pedagógico e dando esse retorno à comunidade. Então é importante dar visibilidade a esse instrumento, que, como eu disse, né, é a identidade da escola. Outra ação que é muito importante no trabalho do conselho escolar é o calendário escolar, tá certo? Então é importante eles estarem ali avaliando
com periodicidade, é o cumprimento desse calendário escolar. Outra coisa que é fundamental é acompanhar e ver como é que está sendo executado o cardápio da merenda escolar. Então, fazer esse acompanhamento, como é que nossas crianças e jovens também, adultos, estão sendo alimentados. A gente sabe que no Brasil, devido ao grande índice que a gente tem de desnutrição, então a alimentação muitas vezes não muito adequada e nutritiva, cabe também ao Conselho conscientizar esses jovens, essas crianças, essas famílias com relação à importância de uma boa alimentação. Está sempre acompanhando essa merenda, como ela está sendo feita, a questão da higienização dos alimentos, né, o próprio sabor. Então, tá acompanhando esse cardápio é fundamental, tá certo? Outra coisa que cabe ao conselho escolar é ver de que forma estão acontecendo a aplicação dos recursos financeiros, tá? Então ele precisa ver como é que está sendo aplicado, analisar essa aplicação desse dinheiro e prestar contas, tá certo? Não prestar contas apenas aos órgãos institucionais, como Secretaria de Educação, Ministério da Educação e etc. Não, prestar contas principalmente à comunidade e à sociedade que está ali em volta daquela escola, tá? Então, a transparência no uso desses recursos, a publicidade de como esses recursos estão sendo utilizados e em que está sendo investido é fundamental no trabalho dos conselheiros que compõem o conselho escolar. Então, ver de que forma esses recursos estão sendo aplicados. Outra coisa que é importante é essa articulação, sabe, do conselho escolar com a comunidade e também com a equipe gestora, incentivando o desenvolvimento de ações voltadas para a integração entre a escola e a comunidade. Então vejam o quão importante é o papel do conselho escolar. Então, ele desenvolve diversas ações dentro da escola. Então, não é apenas um instrumento formalístico, né, que tem que estar ali formalizado para que preste-se conta aos órgãos de controle. Não. O conselho escolar, ele tem um trabalho fundamental dentro da escola, porque ele está ali, veja, fazendo essa articulação de escola-comunidade, vai estar dando publicidade, transparência, a aplicação dos recursos financeiros, vai estar ali colocando em prática, dando vida ao projeto político-pedagógico, que muitas vezes fica engavetado. Então vai estar ali avaliando, né, refazendo, reconstruindo ações que estão postas ali no PPP, que precisam de mudança, tá certo? Precisa fazer essa articulação, acompanhar a merenda. Então veja, o papel do conselho escolar é fundamental, tá certo? Fundamental principalmente para dar, como eu já disse, publicidade, para investir nos processos democráticos. Então, falar de gestão democrática é fortalecer os conselhos escolares. Então, é essa a discussão que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, na verdade, quais as funções do conselho escolar e quais as ações que são prioritárias e que cabe a esse conselho. Um forte abraço e até mais.